Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda de 3 conferências sobre o poder da decisão, um conceito que internacionalmente é conhecido por nudge. Estamos em direto na página de Facebook do Expresso, desde as instalações da PLMJ, um dos parceiros, juntamente com a Auchan e a Gebali. Estamos a emitir aqui desde o coração de Lisboa, numa sala que está devidamente preparada para a situação de contingência que estamos a viver. Há espaçamento, os intervenientes, ou neste caso os assistentes, estão com máscara. Aqui no palco provavelmente isso não irá acontecer, mas há alguma distância que vamos tentar manter e não vai acontecer por uma questão de não prejudicar a nossa comunicação. Na próxima hora e meia, sensivelmente, vamos debater este conceito na ótica das políticas públicas. Um conceito que nasceu da teoria do Prémio Nobel da Economia de 2017, Richard Thaler, sobre tomadas de decisão que atuam a um nível inconsciente e influenciam decisões e comportamentos de forma automática e previsível, sem retirar alternativas a quem as toma, como iremos ver hoje e também amanhã numa outra abordagem que vamos ter este tema por volta desta hora. Centrando hoje a discussão nas políticas públicas, é a parceira desta sessão, em particular a Gebalis, e é por isso que chamo o seu presidente do Conselho de Administração, Pedro Pinto Jesus, que vai deixar aqui as boas-vindas a todos. Muito boa tarde a todas e a todos. Um bem-aja inicial ao Expresso por, em boa hora, nos ter desafiado para esta parceria e à PLMJ por tão bem nos acolher nesta tarde de debate. Uma palavra de gratidão para Joana Lourenço, com a sua presença virtual de seguida. Desde o Banco Mundial em Washington, será uma indiscutível mais-valia para o debate e aprofundamento do tema nudge. Ao Sérgio Sintra, administrador da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ao Hugo Chambra Pereira, vice-presidente das Águas Tejo Atlântico, que nos acompanharão na sessão de debate. Deixo o nosso agradecimento, mas acima de tudo faço notar que a vossa presença é importante e representa per si uma vontade de olhar para o nudge como um mecanismo de suporte para o setor público. Deixei propositadamente uma última referência para o Diogo Gonçalves. O Diogo já faz parte da família Gebalis, trouxe para a nossa casa uma vontade de fazer diferente, uma vontade de inovar e empurrou-nos, literalmente, para fora da nossa zona de conforto. E demonstrou, de uma maneira muito própria do Diogo, que através da aplicação da ciência comportamental, todas as organizações, até os Public Service Providers, são capazes de ajudar as pessoas a decidirem melhor, a bem do coletivo, influenciando sempre o seu comportamento pela positiva. E o que significou para nós, Gebalis, sair da zona de conforto? Significou para uma empresa municipal responsável pela gestão do arrendamento social da cidade de Lisboa, aplicar o nudge na procura de soluções para os seus problemas mais complexos. Problemas complexos têm lugar num universo de 64 mil residentes, em 23 mil habitações públicas, dispersas por 66 bairros da cidade. São mais de 3 mil edifícios, são perto de 1.200 elevadores. Esta é a nossa realidade. E é neste contexto que nós escolhemos inovar com arrojo, com confiança, com determinação. Isto após 25 anos de existência, que são recém-cumpridos neste mês de outubro, de dedicação à construção de uma cidade mais sustentável, coesa, resiliente e inclusiva. Sobre o tema em si, são sobejamente conhecidas as renovadas exigências que se impõem constantemente aos agentes públicos, nomeadamente no que diz respeito às competências de gestão, que permitem executar com rigor, com eficácia, com eficiência, através da contínua introdução de processos de inovação, tendo sempre presente o bem comum. Num quadro muito próprio de gestão do arrendamento social, esta exigência revela-se particularmente desafiante, considerando sobretudo a natureza complexa da nossa intervenção na cidade. E foi também com este enquadramento e a partir do Smart Open Lisbon Housing 2019, que é um programa focado na procura de soluções inovadoras para a melhoria da vida dos cidadãos, que conhecemos a Nudge Portugal e iniciamos uma incursão na área da ciência comportamental. Assim, a Gebalis, consciente do risco inerente à aplicação de novos conceitos, novas metodologias, mas conduzindo o processo
com o necessário rigor científico, continuará a investir na capacitação interna, em estreita articulação com peritos na matéria, com a academia, para que, através das ciências comportamentais, possamos gerir de uma forma mais eficaz e mais eficiente aquele que é o nosso negócio, aquela que é a nossa atividade de core, que é o do arrendamento. Termino reiterando o agradecimento e a oportunidade para todos os que tornaram possível esta relevante reflexão, também do domínio das políticas públicas, e deixo-vos com uma pequena provocação sobre nudges no setor público. Não é o porquê, nem para quê, mas sim, com tudo o que já se conhece, com tudo o que já se consegue demonstrar, por que não? A todos os votos de uma boa conferência e obrigadíssimo. Muito obrigado, Pedro Pinto de Jesus, que já vai ter a oportunidade de juntar a nós mais daqui a pouco, porque será um dos participantes no debate, depois das intervenções de dois keynote speakers que vamos aqui ter. O primeiro, quem nos acompanhou ontem, na sessão de ontem, na página de Facebook do Expresso, já o conhece. Ele vai também fazer a sua apresentação agora. É Diogo Gonçalves, fundador da Nudges Portugal. Obrigado. Boa tarde a todos. Pronto, eu vou fazer aqui mais uma apresentação, é a segunda e a última. Amanhã vão ter o Cass Sunstein, que é o fundador, o criador deste conceito, e não vão ouvir mais. E hoje vou fazer uma apresentação ligeiramente diferente da de ontem, com exemplos mais aplicados às políticas públicas, mas vai ter esta parte introdutória para quem não teve a oportunidade de ver. Antes disso, queria agradecer à Gebalis todo o apoio desde o início. Foi uma empresa que me acolheu e acolheu este conceito com muito entusiasmo, muito bem. Lembro-me aqui, recordo aqui do Carlos Freitas no Sol Housing, depois da minha apresentação, veio ter comigo cheio de entusiasmo e desde esse momento que tem sido sempre assim. Desde o presidente ao Carlos Oliveira, com quem eu andei nos elevadores dos bairros sociais, a colar imagens para produzir efeitos de nudging. Pronto, é uma empresa que acolheu muito bem este conceito desde o início e eu agradeço muito por isso. Então, novamente, quando olham para o rosto desta senhora, antes de repararem que ela tem olhos azuis, sentem que ela está zangada. E isso não é algo que vocês decidem fazer, é algo que vos acontece, é independente da vossa vontade. É um instante de pensamento rápido. Quando vocês olham para estes números, nada vos acontece a não ser que vocês decidam fazer a multiplicação. E isso vai exigir esforço, atenção, mudanças fisiológicas no vosso corpo vão acontecer, a pupila dos vossos olhos vai dilatar, o batimento cardíaco vai aumentar. É um instante de pensamento lento. E o que o nudge, a economia comportamental, traz para cima da mesa é esta ideia que, ao contrário do que nós pensávamos, ou do que os economistas clássicos propunham, grande parte das nossas decisões são feitas por este sistema rápido, primitivo, intuitivo, que partilhamos com os restantes mamíferos. Ok? E, nomeadamente, hoje em dia é aceito que apenas 5% das nossas decisões diárias são feitas pelo sistema lógico, lento, racional, que é exclusivo dos seres humanos. Okay? Então, o território do nudging vai atuar dentro deste sistema 1 automático e intuitivo, que partilhamos com os outros primatas, com os outros animais. Não todos. Então, quando vocês olham para esta imagem, ela está parada ou está em movimento? Eu acho que está parada. Exato. Aqui o João ontem deu uma boa ajuda aqui a quebrar o gelo e que continua a dar, não é? Pronto, ela na verdade é estática, mas foi criada por um neurocientista, está saturada de cor e de formas para criar a ilusão que está em movimento. Ok? E ela está aqui para ilustrar esta ideia que este sistema 1, este tal sistema instintivo, não vê a realidade como ela é, tem enviesamentos. Ok? E o nudge tira partido desses enviesamentos. Quando olham para estas duas mesas, qual é que é mais comprida? A da direita ou a da esquerda? A da esquerda. Mas se eu puser estas duas listas azuis,
eu fiz copy-paste uma da outra, já concordam que têm as duas o mesmo comprimento. Ok? E na verdade têm as duas o mesmo comprimento, depois nós podemos medir. Aliás, nós ficámos de fazer isso, não foi? O João ainda não está convencido, mas se nós medirmos, nós verificaríamos. Isto também foi uma imagem criada para criar esta ilusão, não é? Mas se eu tirar as listas novamente, nós vamos achar que a da esquerda é mais comprida, ok? Então estes dois exemplos são só para ilustrar esta ideia de que este sistema automático, intuitivo, não vê a realidade exatamente como ela é. Tem limitações e a atenção humana é limitada, ok? E o Nudge tira partido desta ideia e o criador deste conceito, o professor Richard Thaler, Prémio Nobel da Economia em 2017, escreveu este livro em conjunto com Cass Sunstein, professor na Universidade de Harvard, que vai falar amanhã na nossa conferência, sobre as possibilidades que existem de nós influenciarmos o comportamento humano através do contexto. Mudando o contexto, mudando a percepção da realidade, influenciar o julgamento e a tomada de decisão humana. E as possibilidades estão a ser exploradas, mas parecem ser infinitas, não é? Onde houver um contexto de tomada de decisão, nós podemos criar um nudge. Por exemplo, esta é uma das ilustrações que eu mais gosto de nudging. Um nudge é uma alteração do contexto que atua a um nível fundamentalmente inconsciente, que influencia a tomada de decisão humana sem alterar os incentivos financeiros e mantendo todas as alternativas anteriores em cima da mesa. Ok? Nós não estamos a retirar alternativas, elas continuam presentes, estamos apenas a criar um empurrãozinho. Vocês olham para os dois copos, qual é que tem mais chumbo, da direita ou da esquerda? São iguais, já não se engana. Exato, já não engano ninguém. São iguais, mas se vocês estivessem no refeitório, a PLMJ se calhar não tem refeitório, mas numa cantina, vocês se olhassem para o mesmo volume de sumo no copo da direita, iam achar que era mais do que se fosse no copo da esquerda. E como iam achar que era mais, iam beber menos, ok? Então, isto é um nudge, não é? Através da forma do copo, nós estamos a influenciar o consumo do líquido. Pode ser sumo, pode ser uma bebida açucarada, podemos utilizar copos altos e estreitos para bebidas açucaradas e copos baixos e largos para bebidas para leite, se quisermos aumentar o consumo ou diminuir o consumo de uma bebida ou de outra. Ok? Então, pronto, em termos práticos, para que é que isto serve? Este é o exemplo, não é? Também já dei ontem, não é? Vocês são gestores, administradores de um hospital, de uma universidade, de um centro comercial e começam a perceber que estão a gastar muito dinheiro em produtos de limpeza na casa de banho dos homens. Os homens não utilizam bem os urinóis. Então, pensando como um economista clássico, olhando para as políticas públicas como um economista clássico, ou para este problema em particular, há duas dimensões onde podemos atuar. Os incentivos financeiros, ou aumentamos os impostos, ou diminuímos, ou criamos subsídios, ok? Ou privatizamos a casa de banho, ou cobramos para as pessoas irem à casa de banho para desincentivar o seu uso, ou atuamos numa segunda dimensão que é informação. Damos mais informação às pessoas para utilizarem bem a casa de banho, instruções como utilizar a casa de banho. Pronto, são as duas dimensões que normalmente os governos utilizam para influenciar o comportamento dos cidadãos. Ou então, colocamos o autocolante de uma mosca junto ao ralo e diminuímos em 80% a quantidade de urina colocada fora do urinol e poupamos em produtos de limpeza. Isto foi feito pela primeira vez em Schiphol, no aeroporto de Schiphol, por um economista holandês. E desde aí tem sido implementado um pouco por todo o mundo. Então o nudge surge aqui como uma terceira alternativa, ok? Além dos impostos, da criação de leis, temos uma nova possibilidade que é o nudge, as intervenções comportamentais. Agora tenho aqui uma frase, é uma frase de um psicólogo cognitivo israelita, que é o Amos Tversky, que foi uma das pessoas que esteve por trás desta linha de investigação,
que originou o nudge. E ele diz: "A people don't choose between things, they choose between descriptions of things." Vocês concordam com isto? Quem é que concorda? Porquê? Daniela, porquê é que concordas? Mas podemos usar o microfone. João, concordas? Sim, Porquê? sim, de alguma forma. Porque eu acho que, pelo menos a mim, é a descrição de alguma coisa que me faz optar. E não apenas a imagem. Ok. Não era a resposta que queria. Foi assim um bocado abstrata, mas sim. Mas queres explicitar um pouco mais? Não, perante ter que optar entre dois copos que aqui estejam completamente vazios, se alguém me explicar a descrição de um e de outro e as mais-valias em escolher um em detrimento de outro, isso vai pesar na minha decisão. Ok, muito bem. Pronto, e é mesmo isso, não é? Nós não escolhemos entre as características objetivas, muitas vezes, no processo de escolha, nós escolhemos entre a percepção que nós temos das alternativas de escolha. E esta frase está aqui para eu vos dar um exemplo que eu também gosto bastante, que foi um exemplo que foi estudado pela Comissão Europeia. E foram até duas portuguesas, que é a Sara Rafael e a Joana Lourenço, que vai falar hoje, que trabalharam neste exemplo, que são ela na altura, a Joana Lourenço, estava na Comissão Europeia. E é um exemplo muito interessante, foi a Sara que me contou, que tem a ver com a etiqueta energética, ok? A etiqueta que havia na Europa era esta, tinha 4 níveis de A, de A a A+++, e o que eles começaram a verificar é que o consumidor escolhia o A, ok? Então, na cabeça do consumidor, ele pensava, estou eu a interpretar, não é? Pronto, já chego aqui ao A, não é? Já sou um consumidor consciente, o suficiente, não é? E estavam assim, não preciso também de chegar ao topo, não é? E então a Comissão Europeia percebeu-se disto e começou a estudar formas de influenciar a tomada de decisão do consumidor, ok? E o A é um consumo de 300 kW. E o que é que eles resolveram fazer? Criaram uma nova etiqueta em que só havia um nível A, ok? Deixou de haver 4 A's, passou a haver só um A, e se a pessoa queria ser A, tinha que escolher a eficiência energética máxima, que é os 50 kW, ok? Então o que eles verificaram, e aqui estamos a partir ou a sair completamente desta ideia da economia clássica, que as preferências dos consumidores é que determinam a resposta da indústria. Aqui nós estamos, através de uma pequena intervenção no local de compra, a influenciar a preferência do consumidor, e a indústria depois vai ter que responder a esta mudança de preferências induzida neste caso, pelo regulador. Ok? Pronto, então isto é um exemplo que contradiz totalmente esta ideia da economia ortodoxa. Pronto, o nudge tem muitas aplicações, cada vez mais. Esta é uma muito criativa, que teve também por trás de uma das coisas que nós estamos a fazer na Gebalis, que foi num bairro, um bairro com muita criminalidade em Londres. E o que é que eles fizeram? A Ogilvy, que é uma empresa uma agência de publicidade, teve esta ideia de pintar os rostos de crianças nas fachadas das lojas. Ou seja, à noite, quando os lojistas fechavam as lojas, apareciam rostos de crianças por todo o bairro, ok? E qual é que é o princípio aqui? Cuteness matters to the brain. E estes rostos destas crianças diminuíram em 11% a criminalidade, não é? Então aqui o grafite pode ser uma medida de política pública ou um instrumento de política pública. Isto é um exemplo em Copenhaga. Colocar as pegadas com a mesma cor do caixote de lixo diminui 46% a quantidade de lixo na área circundante. Aqui um exemplo para o senhor da água, é você, não é? Que foi uma intervenção feita nos Estados Unidos para diminuir o consumo de eletricidade. Em vez de aparecer apenas o meu consumo, aparece o consumo dos meus vizinhos e dos meus vizinhos mais eficientes energeticamente.
esta pequena mudança na fatura com um custo quase nulo diminui em 2% o consumo total de um Estado americano, ok? O equivalente a 300 milhões de dólares por ano. Para se obter este efeito com um aumento de preço, tinha que se aumentar o preço de eletricidade entre 15% a 20%, ok? Este princípio também foi utilizado para diminuir a prescrição de antibióticos no Reino Unido. Temos 2 minutos? Temos 5. Então. Está bem? Mas são mesmo 5 hoje. Ok. Não são 2 como os de ontem. Claro. 5 minutos é metade do tempo que eu tinha para isso. Também foi utilizado este princípio para diminuir a prescrição de antibióticos, não é? A sobreprescrição de antibióticos é um problema grave para os sistemas de saúde, não é? Há aqui um conflito entre os interesses individuais do médico, que é curar o doente e quer ser eficaz a curar o doente, e os interesses do sistema de saúde como um todo, porque quanto mais antibióticos são prescritos, maior é a resistência antimicrobiana, acho que é assim que se diz. Então o que se fez foi identificar os 20% de médicos que prescreviam mais antibióticos no NHS britânico e fazer apenas isso, enviar-lhes uma carta a dizer que eles faziam parte desse grupo e fazê-los sentir-se menos bem por fazerem parte dos 20% de médicos que prescrevem mais antibióticos. E além disso, dar-lhes 3 sugestões de como é que eles podiam diminuir essa prescrição. E então nós vemos aqui que o grupo que recebeu essa carta, houve uma diminuição, não foi muito grande, 3%, 3, qualquer coisa por cento, mas houve uma diminuição, não é? Em outubro de 2014 estavam no mesmo nível de prescrição e depois houve uma diminuição nos que recebiam as cartas. Aqui um exemplo também que é giro, não é? Que isto aqui é um efeito em psicologia social que chama-se o efeito de primazia, não é? Temos aqui 6 adjetivos. E imaginem que vocês estavam a pensar contratar-me e recebiam uma descrição. Aqui o João, vocês perguntavam ao João qual era a opinião dele sobre mim e ele dizia-vos ou a versão de cima ou a versão de baixo. Quando é que acham que tinham uma opinião mais positiva sobre mim? Na de cima. Porquê? Os adjetivos são os mesmos. Só mudamos a ordem. Pronto. Então, este efeito mostra que, apesar dos adjetivos serem os mesmos, quando os mais positivos vêm no início, são mais processados e a impressão formada da pessoa é mais positiva, ok? Chama-se efeito de primazia. E como é que isto pode ser utilizado para aumentar a prescrição de genéricos? Vamos passar. É muito simples. Nos Estados Unidos foi feito na Universidade da Pensilvânia. Quando a prescrição é feita eletronicamente, o médico seleciona a doença e depois numa janela de drop-down aparecem todos os medicamentos que pode prescrever. E eles apareciam de uma forma aleatória, ou seja, de forma alfabética, do A para o Z. Okay? Então o que eles fizeram foi passar os genéricos todos para o topo e conseguiram aumentar significativamente. 1 minuto? 1 minuto. Passaram 4. Conseguiram aumentar significativamente a prescrição de genéricos. Então, para terminar, vou terminar com um thought-provoking, um exemplo thought-provoking. Imaginem, e que mostra um bocado esta tensão entre a economia clássica e as evidências comportamentais. Imaginem que vos dizem assim: olha, eu tenho aqui uma tarefa, tenho aqui 100 questionários e queria que tu introduzisses estes questionários numa tabela de Excel, ok? E ao João eu dizia-lhe, eu pago-te 200 euros e aqui ao Presidente eu dizia-lhe, eu pago-te 20 euros. Para a mesma tarefa. Parece-me bem. Ok? Parece-me bem. A mim também. E eles faziam os dois a tarefa e no fim eu perguntava aos dois quanto é que gostaste de fazer a tarefa? Quem é que vocês acham que ia reportar uma satisfação maior? O João ou o Presidente Pedro? Quem é que iria dizer que tinha gostado mais da tarefa? Se calhar eu não. Pronto.
intuitivamente é isso, mas o que a investigação nos revela é exatamente o contrário, ok? Quando a pessoa que é mal paga reporta maior satisfação com a tarefa do que é mais bem paga. E porquê é que isto acontece? Por causa de um fenómeno que existe em psicologia, está identificado, que é a dissonância cognitiva. Se eu estou a fazer algo, se estou a ser mal pago, eu, para encontrar aqui um equilíbrio cognitivo entre o ser mal pago e o que eu estou a fazer, eu tenho que dizer a mim próprio que aquela tarefa é divertida ou que estou a gostar dela de alguma forma para restabelecer esse equilíbrio. Valorizar o trabalho que se fez. Exato. Pronto, então isto Sabe, não pode dizer isso aos patrões. Não sabe? Exato. Pois há aqui outras questões mais motivacionais, mas pronto, numa tarefa acontece isto, ok? E qual é que é a implicação disto para uma questão de public policy? Falta aqui uma imagem. Imaginem uma creche em Israel. Isto foi feito, este estudo, uma creche em Israel. As pessoas da creche, que gerem a creche, começaram-se a perceber que os pais chegavam muito tarde para ir buscar as crianças, ok? Chegavam tarde do trabalho e depois as educadoras tinham que ficar a tomar conta das crianças quando os pais se atrasavam. Qual é que foi a solução encontrada? Como? Exatamente, uma multa, ok? Vamos multar os pais e os pais vão começar a chegar mais cedo para não serem multados, ok? E aconteceu exatamente o contrário, não é? Isto é um paper muito conhecido em economia comportamental, a fine is a price, ok? O que aconteceu foi exatamente o contrário. Os pais percepcionaram a multa como um preço para poderem chegar mais tarde e já deixaram de se sentir mal. Então vocês veem aqui a linha a negro, os que recebiam a multa passaram a chegar mais tarde do que quando a multa não existia. Ok? E é aqui que está esta tensão que é muito interessante nós explorarmos entre o comportamento real e os modelos económicos ortodoxos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Diogo. Ficaram certamente já aqui algumas pistas para o nosso debate, até porque foram dados exemplos de algumas das áreas que aqui estão presentes, mas concretamente sobre políticas públicas já foi dito. Na abertura temos outra keynote speaker, não está connosco aqui presencialmente, porque se encontra nos Estados Unidos. Joana Lourenço, cientista da área do comportamento, trabalha no Banco Mundial e deixou-nos aqui o seu testemunho. Boa tarde a todos. O meu nome é Joana Lourenço e eu sou Behavioral Scientist no Banco Mundial, com sede em Washington, D.C. A minha apresentação de hoje vai se focar no trabalho que nós temos vindo a fazer no que toca à aplicação de ciências comportamentais a políticas públicas. Mas antes de passar à apresentação em si, gostaria apenas de agradecer o convite para estar presente hoje. É um prazer ter a possibilidade de apresentar para uma audiência portuguesa, ainda que remotamente. Ok, então eu estruturei a apresentação de hoje essencialmente em duas partes. A primeira cobrindo um bocadinho mais o contexto e uma introdução, e a segunda parte focando-se em exemplos específicos de projetos realizados pela equipa. Brevemente, a Embed é a equipa de ciências comportamentais do Banco Mundial. Foi criada em 2017 na sequência de atividade que existia já a esse nível no banco, e conta agora com 19 pessoas, entre staff a tempo inteiro e consultores, uma diversidade de parceiros governamentais, académicos e etc. E neste momento já à volta de 100 projetos realizados em 65 países, tendo em conta que as nossas atividades são globais. Em termos de áreas de foco, nós trabalhamos praticamente em todas as áreas, desde a área ambiental, à saúde, à tributária, coesão social e etc. Isso vai ser refletido nos exemplos que eu darei mais para a frente. Ok, então,
como é que nós tomamos decisões? A abordagem tradicional propõe que seguimos um processo de pensamento lógico, analítico, mas nós sabemos que isso é uma representação incompleta da forma como tomamos decisões. Podemos, em suma, falar de um processo de tomada de decisão que se baseia em indivíduos pensarem automaticamente, ou seja, utilizarem atalhos mentais que estão sujeitos a uma série de vieses, tal como uma decisão baseada na informação que vem mais rapidamente à memória, e que pode resultar, por exemplo, na compra, um fenómeno que observamos, que é a compra de seguros aumentar logo a seguir a uma catástrofe. Outro princípio é que nós pensamos de forma social, ou seja, o contexto é extremamente importante e o nosso comportamento depende também do que os outros fazem e daquilo que eles esperam que nós façamos. E, finalmente, pensamos com modelos mentais, ou seja, nós temos ideias pré-concebidas de como o mundo funciona e estas influenciam as nossas percepções, interpretação da realidade e decisões em si. Ok, então, como é que podemos representar este processo de tomada de decisão? Podemos olhar para ele como um processo que vai desde a decisão eu quero X, sim, não sei, e que segue de forma linear para tomar uma ação que tem como consequência um resultado. Na realidade, nós sabemos que tal frequentemente não é o caso. Há uma série de barreiras e de circunstâncias que vão influenciar a decisão ou mesmo a capacidade de agir, desde questões sociais, como falei anteriormente, o que é esperado de mim, o que é que os outros fazem, questões de posso adiar ou não, que têm a ver com efeitos de procrastinação na ação e no comportamento, e etc. Focando-nos agora mais especificamente em políticas públicas, qual é então a implicação destes processos de pensamento para políticas públicas? A abordagem tradicional, como mencionava anteriormente, pressupõe uma tomada de decisão racional. Assim, normalmente, o tipo de ferramentas que são utilizadas são a informação, a regulação ou os incentivos económicos. Por contraponto, a abordagem comportamental vem complementar estas ferramentas convencionais e oferece uma nova lente que nos permite olhar para os problemas de forma diferente e elaborar políticas ou programas que estão mais alinhados com o contexto e que podem então ser mais eficazes. Ou seja, se pensarmos, por exemplo, num contexto de melhoria de serviços, poderíamos estar a olhar para questões à volta da simplificação de procedimentos, por exemplo, para facilitar o acesso ao processamento da informação, a redução de fricções, destas pequenas barreiras para a ação, a melhoria daquilo que nós chamamos a arquitetura de escolha, a forma como as opções são apresentadas ao indivíduo, redesenhar a informação, as informações fornecidas, tendo em conta uma luz comportamental, os lembretes e etc. Penso que é importante mencionar que o interesse na abordagem comportamental tem vindo a crescer
o que é ótimo, e existem já exemplos clássicos de aplicação, tais como as experiências com diferentes tipos de mensagem para aumentar o pagamento de impostos, e esta é, na realidade, uma área em que nós temos vindo a trabalhar com experiência já em múltiplos países. E somente para dizer que este tipo de intervenções são ótimos pontos de entrada, até para primeiras tentativas de utilização da abordagem e para realmente implementar soluções de baixo custo que podem ter um grande impacto. Mas é importante salientar que a abordagem comportamental estende-se para além destes nudges que são tipicamente aplicados nestas mensagens. E, idealmente, eu vou dar exemplos no contexto da apresentação que espero vão tornar um bocadinho mais claro essa distinção e precisamente esta noção de que quando falamos da abordagem comportamental estamos a falar de algo que inclui o nudge, mas que vai para além do nudge. Ok, movendo então para a segunda parte da apresentação, como é que então integramos esta abordagem comportamental no desenho de políticas públicas? Nós seguimos um processo que está ilustrado no ecrã, ou seja, começamos com definir claramente o problema que queremos resolver, depois movemos para diagnosticar o problema e as barreiras que impedem o nosso público-alvo de realizar o comportamento desejado. E que penso ser importante mencionar que estas barreiras podem ser comportamentais, mas podem também ser estruturais ou de cariz institucional, etc. É importante também salientar que nós fazemos um investimento de recursos bastante grande nestas primeiras duas etapas, para nos assegurarmos que as assunções que nós temos são válidas, de forma a que também possamos gerar soluções que estão adequadas ao contexto e que são promissoras em termos do impacto que podem ter nas políticas que estamos a apoiar. Por isso, depois de uma fase de diagnóstico, passamos então a uma fase de desenho de soluções, seguida por uma fase de implementação e avaliação, idealmente com base em estudos controlados e randomizados, e finalmente uma última etapa de aprendizagem e adaptação que reflete a natureza iterativa do processo. Ok. Movendo-me então agora para exemplos de projetos que a equipa tem vindo a realizar, eu estruturei os exemplos fundamentalmente em três categorias: diagnóstico, implementação e teste, e a fase final de adaptação e potencial escala. Começando agora por exemplos ao nível de diagnóstico. O primeiro exemplo que eu queria referir é de um trabalho que nós fizemos recentemente no Brasil, onde nós examinamos barreiras comportamentais e estruturais também para ligação à rede de água e para o pagamento de contas. Vocês podem ver no ecrã, é uma ilustração daquilo que nós chamamos o percurso do usuário, neste caso o cliente que vai pagar a conta, e basicamente o que este percurso consiste é em quebrar este comportamento de interesse, o pagamento de contas, em diferentes decisões e ações que estão envolvidas no processo. Ou seja,
se olharem, temos os exemplos no ecrã, vai desde o momento em que o cliente recebe água até ter que recolher o dinheiro para fazer o pagamento, decidir se prioriza o pagamento da conta de água ou não, porque estamos a falar, neste caso, de um trabalho que foi feito com populações desfavorecidas. E aqui barreiras identificadas incluem o facto de terem esta dificuldade em termos de recursos, mas também de, por exemplo, um descasamento entre a data em que recebem o salário e a data em que têm que pagar as contas. Ou barreiras como autocontrole limitado em termos da gestão da sua economia. Continuando agora para o outro comportamento de interesse, neste caso, ligações ilegais à rede de água. Aqui identificamos também uma série de barreiras comportamentais inerentes ao contexto, como, por exemplo, normas sociais, a percepção de que ninguém paga, status quo, a pessoa sempre teve uma conexão ilegal, nunca pagou, uma reciprocidade negativa, porque há associada a uma percepção de baixa qualidade do serviço e etc. Ok. O segundo exemplo que eu gostaria de cobrir no que toca ao diagnóstico é um exemplo de um trabalho que a equipa fez recentemente no Paquistão e é um estudo na área do planeamento urbano e coesão social. O estudo foi feito em Karachi, é uma cidade com 15 milhões de habitantes e que possui bairros que são etnicamente homogéneos e, ao mesmo tempo, é uma cidade com uma série de tensões étnicas. A cidade tem uma escassez de espaços públicos que podem facilitar a interação entre grupos étnicos diferentes, mas os poucos que existem também não são muito utilizados porque são percebidos como inseguros. E aqui o que nós fizemos foi utilizar, foi um estudo controlado, onde utilizamos realidade virtual, uma experiência de menos de 3 minutos por participante, e que nos permitiu realmente investigar o impacto de 2 fatores em que estávamos particularmente interessados. Um é a qualidade a melhoria de infraestruturas no parque, e 2, serem expostos à diversidade em termos de diferentes etnias enquanto utilizadores do parque. Aqui a vantagem da utilização da realidade virtual é que nos permite manter um contexto muito realista, ao mesmo tempo que mantemos muito controle. Que resultados é que obtivemos? O que foi verificado é que a exposição, apenas a exposição a grupos étnicos diversificados como utilizadores do parque não tem um impacto positivo na coesão social. No entanto, quando combinamos essa diversidade com a presença de infraestruturas no parque, vemos que há um efeito positivo em indicadores de coesão social, que é também verificado quando estamos a olhar só para infraestruturas físicas. E aqui realmente sugere que esta melhoria de infraestruturas físicas acaba por poder ser um instrumento para facilitar a exposição à diversidade e ultrapassar atitudes negativas. Ok, seguindo para exemplos de implementação e avaliação, queria só mencionar 2 casos de estudos recentes que realizamos.
no contexto de reciclagem numa cidade de cerca de 200 mil pessoas na Argentina, onde o problema que se observava era uma taxa muito baixa de separação de resíduos úmidos e secos. E foram identificadas, através de diagnóstico, diferentes barreiras: falta de motivação, falta de conhecimento e não se lembrarem de quando é que devem fazer o descarte do lixo. Aqui fizemos novamente um estudo controlado. Neste caso, os indivíduos foram aleatoriamente alocados a uma de 5 condições possíveis. Um dos grupos não recebeu qualquer tratamento, enquanto que tivemos 4 outros grupos que receberam algum tipo de intervenção, uma carta ou um calendário com base em princípios comportamentais. Para ilustrar, podem ver aqui no ecrã do lado esquerdo a carta que foi trabalhada para, por exemplo, tornar a carta pessoal. Foram utilizados princípios de simplificação, tornar a ação clara, princípios de reciprocidade, lembrete em relação à data, e ainda o calendário para tornar o comportamento oportuno e permitir que haja realmente esta sequência em termos de monitorizar este comportamento. Quais foram os resultados? O que vimos 2 semanas depois foi que tínhamos, para o grupo que não recebeu qualquer material, uma taxa de separação de 16,5%, enquanto que a intervenção, e aqui não verificamos diferença entre as diferentes condições, mais do que praticamente duplicou este resultado. Mais ainda, foi feito o seguimento 6 meses depois e, apesar do efeito já não ser tão grande como observamos, continuamos a ver uma diferença de 9 pontos percentuais. Isto para uma intervenção que rondou à volta de 30 centavos por participante. Outro exemplo que gostaria de mencionar como uma nota é um exemplo de uma intervenção que fizemos com o uso de diferentes tipos de SMS para encorajar poupanças entre indivíduos de baixo rendimento. E aqui testamos vários tipos de mensagens, tivemos desde o grupo controle, que não recebeu mensagem, até ao grupo que recebeu uma mensagem convencional, de poupe, o grupo de está no seu controle poupar, um grupo que tinha a poupança associada a uma determinada utilização, um princípio de contabilidade mental, e uma mensagem que utilizou a influência social. Eu vou parar aqui, talvez para lhes dar uns segundos só para pensar, será que tudo funcionou e há alguma que pensam que terá funcionado melhor? O que nós verificamos é que a influência social realmente foi a que funcionou melhor, com um aumento de 11%. No entanto, tivemos 2 mensagens que, na realidade, diminuíram o nível de poupanças. Eu menciono este exemplo porque, mais uma vez, aponta para a importância de fazer uma avaliação rigorosa e de testar este tipo de soluções antes de fazer uma implementação em larga escala. O último exemplo que eu gostaria de cobrir, antes de fechar, é um exemplo de um trabalho na área da educação que
foi inicialmente realizado no Peru e que já foi, entretanto, replicado na África do Sul e na Indonésia, e que basicamente se trata de uma intervenção de 90 minutos, que tem como base o princípio de mentalidade de crescimento, ou seja, a ideia de que a inteligência não é fixa, mas é maleável e que pode ser melhorada com esforço. Os resultados que obtivemos, aqui novamente um estudo controlado, foi que houve uma melhoria significativa em termos das notas finais de matemática, mais ainda no ano seguinte. Isto tudo a um custo que rondou apenas 20 cêntimos por aluno, o que é, mais ainda, as melhorias observadas são equivalentes a 4 meses ou mais de escolaridade. E o motivo pelo qual eu mencionei este estudo é porque é também um exemplo de como às vezes este tipo de trabalho é escalado. Aqui o conteúdo da intervenção foi recentemente difundido a uma escala nacional pelo Ministério da Educação peruano, que está agora a disseminar o conteúdo através da televisão no contexto da telescola atendendo ao Covid. E mesmo para terminar, gostaria apenas de mencionar 2 recursos recentemente produzidos pela equipa, que podem ser de particular interesse para pessoas que têm que estão a trabalhar para realmente aplicarem ciências comportamentais no seio de organizações. O primeiro é uma análise publicada em 2018 e que cobre perfis de 10 países. E o segundo, publicado apenas há uma semana, mas já com mais de 1.500 downloads, trata-se de uma publicação que cobre 17 organizações internacionais, assim como cerca de 150 exemplos de aplicações. Se tiverem interesse, encorajo-vos a visitar a nossa página web e a fazer o download. Obrigada e prazer mais uma vez. Muito obrigado, nós. Eu acho que de facto temos que agradecer à Joana Lourenço, eu pessoalmente em nome do Expresso, mas creio que em nome de todos os parceiros deste evento, destes seminários que decorrem entre ontem e amanhã, por este trabalho tão intenso que foi aqui desenvolvido e apresentado, mesmo não estando presencialmente em Portugal, estando nos Estados Unidos. Esta responsável portuguesa que trabalha para o Banco Mundial fez questão de dar aqui alguns exemplos que eu acho que são muito elucidativos do aproveitamento que o nudge pode ter para as políticas públicas. E se não tínhamos luzes nenhumas, eu acho que pelo menos quem nos está a ver e quem está aqui ficou já com algumas ideias disso mesmo. Mas vou chamar para o debate então o Pedro Pinto Jesus, Presidente do Conselho de Administração da GEBALI, que já aqui esteve connosco para nos dar as boas-vindas, vai juntar-se a mim aqui no palco. Também o Sérgio Sintra, Administrador da Santa Casa da Misericórdia, e Hugo Chambre Pereira, Vice-Presidente da Águas Tejo Atlântico. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aos três. Pedro Pinto Jesus, eu vou começar por si, até porque o Diogo de alguma forma já o comprometeu aqui na sua apresentação, ao mostrar que ele próprio já tem trabalhado com as GEBALIs nesta área, introduzindo o que é o nudge nesta empresa, e deixou-nos ali curiosos com aquelas entradas em elevadores e colar de alguma forma cartazes para levar a tomadas de decisão. Isto para levar a que questão? O que é que a GEBALIs já fez e está a fazer neste âmbito? Obrigado, João, pela questão. De facto, o Diogo introduziu aqui este primeiro momento de concretização daquilo que é trabalhar aqui o nudge e trabalhar o nudge como ciência comportamental nas GEBALIs. Nós temos, de facto, feito um trabalho no terreno já, o que com a ajuda da Nudge Portugal nós implementamos nos elevadores em concreto foi um estudo, não é? Dividido em três cartazes nos perto de 1.200 elevadores que nós temos pela cidade, com um problema associado, que é o problema do vandalismo recorrente.
E o que nós tentámos trabalhar foi o efeito de 3 tipos de cartazes distintos nestes elevadores para ver qual era o comportamento das pessoas. A propósito disso, teríamos num primeiro cartaz um super-herói, não é? Uma figura que mete respeito, moral, ética, uma conduta positiva. Temos também o observador, uns olhos que observam, e uma pessoa sente-se observada, mas também pode observar aqueles olhos para condicionar o comportamento. E por último, o cuteness, que o Diogo há pouco falou, que é uma figura que desperta, sei lá, uma simpatia, nós na Gebal chamamos o fofinho, a figura fofinha, não é? Pronto. Seja o fofinho. E eu disse que não diria isto aqui, estou a dizer só para a satisfação do Diogo. Ora, nós aplicámos este estudo nestas 3 componentes. De facto, estamos numa fase ainda de recolher o feedback, porque também estamos num período de pandemia e de confinamento que não nos permitiu ter esse resultado. Mas, além do trabalho nos elevadores, nós fizemos aplicámos também a metodologia Nudge à recuperação da dívida, que é um problema de um dos problemas complexos que há pouco referi, e temos tido bons resultados. Aí já temos resultados. Nós fizemos uma primeira operação, e nessa primeira operação, há bocado estávamos aqui só por curiosidade a olhar para os números, e de facto, esta primeira campanha, nós tivemos um retorno positivo de quase 70%, o que nos levou lá está, como a Joana há pouco explicou e estava a fazer aqui uma avaliação, avaliámos e adaptámos, lançámos uma segunda operação, e nessa segunda operação, que já temos também alguns resultados, concluímos que o retorno foi 29 vezes superior àquilo que foi investido. Mas qual é que é a melhor forma de avaliar aqui a medição de sucesso da utilização de nudges em políticas públicas? Pegando só no que está a dizer, é apenas o retorno económico versus investimento, ou também a eficácia do ponto de vista na alteração de comportamentos? Claro que o efeito, o último, é sempre a alteração de comportamentos, não é? Daí o cuidado na recuperação da dívida. O que nós fizemos foi, na nossa comunicação com os residentes, portanto, com os moradores, utilizar uma linguagem mais simples, mais direta, usar cores, usar manuscrito, portanto, criar aqui uma relação de empatia, tentando explicar, não por uma linguagem mais burocrática, administrativa, típica do setor público, não é? Tentámos ir além disso. Isso criando essa empatia, nós também, para além de termos um retorno, que é um retorno financeiro, naturalmente, apesar de nós fazemos serviço público, mas somos uma empresa municipal, claro. E tem que... Daí a minha questão. Tem que ter manter a sua situação financeira resolvida e estável. Mas também promover uma alteração comportamental para perdurar no tempo este comportamento positivo dos nossos moradores. Portanto, foi aplicado todos o nosso impacto é sempre pela positiva, não é? Tanto para o nosso lado, o lado de uma empresa municipal que precisa de ser estável financeiramente, como também para fazer com que os comportamentos, a alteração comportamental seja positiva e perdure ao longo do tempo. Porquê é que decidiram entrar por este caminho do Nudge? Olha, muito sinceramente, muito porque o Soul Housing, que é aquele programa de startups que há pouco falámos e que a Câmara Municipal de Lisboa aposta muito, não é? Permite-nos ter contacto com olhares diferentes, formas de trabalhar diferentes. E eu acho que o setor público tem que estar próximo, não é afastado, não é? E neste caso foi o nosso primeiro contacto. Depois, muito pela mão da doutora Marta Santos, que está ali escondida, que me foi convencendo que temos de pegar nisto. Porquê? Porque há aqui um receio, que é o receio que salta logo à vista, que é, bom, somos setor público, não podemos arriscar, não podemos ser arrojados, mas não. Na verdade, nós temos aqui uma metodologia científica com base em matéria comprovada, portanto, foi o tal desafio que eu deixei no fim da minha intervenção. Se está provado cientificamente que resulta, por que não adaptar? E porque é que o setor público está distante destas novas metodologias, desta nova forma de... Até porque vimos, através da Joana Lourenço, muitos exemplos de intervenção em políticas públicas, um pouco por todo o mundo. Sérgio Sintra, em que pé é que estamos quando falamos da Santa Casa da Misericórdia no contacto com o Nudge e na utilização do Nudge? Boa tarde a todos. Olá, João. Isso é uma pergunta com rasteira. Rasteira porque a Santa Casa tem 522 anos e nós queremos introduzir esta alteração comportamental. E esta alteração até na arquitetura da escolha não é fácil.
Nós neste Mas momento... isto é um conceito recente. Mas nós neste momento estamos num processo de aproximação a tudo aquilo que é a política de governação. Não só na lógica da cogovernação, nós não nos podemos esquecer que temos dos lisboetas ou dos clientes mais complexos da cidade, e dentro da intervenção social nós não podemos muitas das vezes fazer uma experimentação sem medir e sem avaliar a pessoa que está do outro lado. Olhando para esta lógica de intervenção em que o conjunto das organizações representam mais do que até a Misericórdia sozinha, a nossa ideia é fazer esta estrutura toda de cogovernação. Os problemas complexos não podem ser analisados apenas num prisma. Da mesma forma que a intervenção em todos estes cidadãos tem que ser vista numa lógica mais abrangente. Se calhar vou-lhe dar o exemplo mais complexo daquilo que é a vivência na sociedade. As pessoas em situação de sem-abrigo. Na cidade de Lisboa, há meia dúzia de anos atrás, tomámos uma opção muito clara. Em vez de termos as organizações por si a intervirem diretamente com as pessoas sem haver organização, criámos uma estrutura em que juntámos mais de 30 organizações e a partir dessa estrutura dividimos responsabilidades entre um eixo que é a responsabilidade do município e o outro que é a responsabilidade da Misericórdia. Desta forma, entendemos nós que não só estamos a evitar duplicação de respostas, como estamos também a fazer a resposta especializada que é necessária quando estamos a falar do indivíduo. Obviamente que me pode dizer, e todos podem dizer, que é uma situação que não tem solução à vista. Se calhar o sucesso da nossa intervenção mede-se por outros parâmetros. Mede-se pela procura que uma cidade como Lisboa tem, sempre que existe uma vaga de frio ou sempre que existe uma situação absolutamente irrepetível, esperemos todos, como a Covid. A cidade de Lisboa tem resposta suficiente para aquelas que são as situações crónicas e conhecidas. Mas também tem esta lógica de completa solidariedade de apresentar respostas que em momentos de tensão e necessidade se alargam a todo o território. É inequívoco e não está em causa esse trabalho que é desenvolvido secularmente, como já aqui referiu. Mas está nos vossos planos tentarem chegar junto do vosso público de outras formas, aplicando, por exemplo, esta questão do NUDGE? Está, e é uma dúvida e às vezes um desafio que nós temos. Nós muitas das vezes, não é pelo facto de sermos a instituição que tem o nome de Misericórdia, que é a instituição mais respeitada na intervenção social do país, que temos que parar no tempo. Temos que continuar a analisar as dinâmicas que acontecem, olhar para aqueles que são os intervenientes e, acima de tudo, fazer algo que nós muitas vezes dizemos meio a brincar, meio a sério, é que não temos só que procurar as respostas para aquilo que são os problemas hoje. Temos que antever as necessidades que vão ocorrer nos territórios. É isso que estamos a tentar fazer em várias áreas. Uma das áreas que está também sobre a tutela da Misericórdia é a área da economia social e do empreendedorismo. E nessa área temos capacidade para fomentar a experimentação e colocamos-a de uma forma muito evidente. Disponibilizamos das nossas verbas cerca de €500 mil todos os anos para dar esta oportunidade à própria rede social e aos próprios intervenientes de nos apresentarem aquilo que são as soluções que eles identificam para os problemas complexos. Faz parte exatamente daquilo que há pouco o Diogo estava a dizer, da nossa capacidade de contribuir para recolher os inputs e termos depois a oportunidade de adaptar a ação. E essa ação não tem que ser repetida de igual forma em todos os territórios. Tem que ser orientada não só para aquilo que são as realidades da população, como também dos territórios. Sabemos todos, e peço desculpa por estar-me a dirigir especificamente para aqueles que são de Lisboa, as necessidades que nós identificamos num território como a freguesia do Parque das Nações não são as mesmas necessidades que, de uma forma emocional, identificamos automaticamente num território de Alcântara. E a literacia tem que ser tida em conta, a literacia das populações a quem se destina determinada mensagem. E isso está presente nos vossos planos? Está presente, não se ouve bem, peço desculpa, está presente e simultaneamente é um dos sonhos que nós temos. Nós temos o sonho que todos os jovens da cidade de Lisboa de entre 15 anos tenham o 12º ano concluído. Porque a partir do momento em que começarmos a intervir na capacitação, conseguimos transformar o mundo e conseguimos fazer com que as mentes daqueles que são os nossos próprios colaboradores sejam orientadas para uma procura de solução completamente diferente daquela que muitas das vezes nos é pedida, que é uma solução de emergência, quando nós queremos é fazer toda a reestruturação do dinamismo e da capacidade de cada um dos territórios. Diogo, isto é um grande desafio. Pode começar a trabalhar nesta ideia com a Santa Casa. Esta ideia do 12º ano, de facto, é aqui um grande desafio e que poderia ter resultados, avaliar pelos outros que já vimos, poderia ter resultados aqui muito bons. Hugo Champre Pereira, nós vimos aqui alguns exemplos
exemplos na área ambiental, na área do consumo de água. Em que pé é que o Nudge já está dentro da vossa empresa? Exatamente, também boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecer também o convite. Eu acho que a fileira do meio ambiente, mais falando do que água, falando aqui de uma forma muito mais global, falando aqui da fileira do meio ambiente, é daquelas que há mais anos e mais também utiliza o Nudge para conseguir mudar comportamentos, mudar mentes, mudar a forma como as pessoas se relacionam, até porque muitas vezes não é por uma mudança de comportamento única, mas sim pela soma de pequenas mudanças de comportamentos que se consegue fazer aqui com a mudança. Se nós conseguirmos evitar que a temperatura média do planeta Terra aumente 0,1 também graus, que é uma coisa mínima, faz com que, se calhar, a nível do número de metros que o nível médio do mar vai também subir, tem aqui um impacto muito grande, não só no ponto de vista humano, como no ponto de vista de finanças públicas, o que faz com que tenha que haver aqui a soma de vários tipos de mudanças daquilo que é o próprio também comportamento. E estava há pouco a ouvir também o Diogo e recordei-me de uma campanha, se calhar há 20 anos atrás, que a Sociedade também Ponto Verde fez, que foi colocar um macaco também separar lixo, resíduos, e que demorava também cerca de mais ou menos 1h e 12 minutos a também separar os vários lixos que tinham, não é? E depois perguntava-se no final quanto tempo mais é que você precisa para fazer o mesmo, não é? Chocando logo aqui e fazendo com que, se calhar, aquilo que foi uma campanha inicial que fez com que tivéssemos uma outra forma de ver aquilo que é reciclagem e fez com que conseguíssemos, na altura, subir muito a meta de reciclagem. Ainda não sabia que era Nudge, não é? E há cerca de 20 anos atrás. Por isso, é daquelas áreas que a fileira do ambiente que mais tem usado esse tipo de técnicas. Se permite, também houve um exemplo recente, muito interessante, não sei se foi na sua empresa, mas foi relacionado com o consumo de água, que foi... Diogo, vamos esperar só pelo microfone já para quem nos está a acompanhar através do Facebook do Expresso, ter a oportunidade de ficar também com essa sua observação. Eu, como time aqui com o Diogo já me está a responder. Desculpe lá, intervir, mas também me fez lembrar um exemplo recente que eu identifiquei. Vinha um artigo no Expresso que era que, não sei se foi a sua empresa, mas uma empresa de fornecimento de água que passou a medir a quantidade de água consumida. Acho que passava a ser por metros cúbicos. Ou... Não, era antigamente metros cúbicos, agora é por litros. Exato, pronto. Litros, todos nós também sabemos. Exato. E essa mudança torna mais... A leitura é mais... Lá está a questão da literacia. Exato, pronto. E isso é um exemplo de nudge, não é? Que mesmo sem lhe chamar nudge, é um exemplo que se pode qualificar. E que não sei qual é que foi o impacto, mas que imagino que tenha sido positivo. Ou seja, de forma também clara, faz com que nós... temos de forma fácil, percebemos que isso é 1 litro de água, 1 metro cúbico, é muito mais também complicado, não é? Mas estão a trabalhar junto do público nesse sentido? De que forma? Estamos de várias formas. Um exemplo que eu gostava de dar, nós temos como meta poder cada vez mais usar água reciclada para usos também não potáveis de água, ou seja, ter água para consumo também humano, a água que nós temos para esse mesmo consumo também humano, e ter uma outra água, uma água reciclada para os fins como rega de espaços verdes, lavagens de ruas, e isso é algo que tem sido difícil, que as pessoas percebam que pode haver aqui uma água, que é uma água que foi uma água que andou nos nossos esgotos, que chegou à Etara, que teve um processo de gestão e que conseguiu e consegue ter um nível de qualidade que serve para os fins que nós também queremos. E como tal, para dar a volta a isso, o que é que nós fizemos? Fizemos uma cerveja com água reciclada, que é a Vira, para virar mentalidades, para virar conceitos, para virar a forma como as pessoas encaram a água reciclada, porque se beberem uma cerveja com água reciclada, obviamente é um lote mais especial de água, é um lote que tem depois um tratamento também superior, é uma água perfeitamente segura, não há nenhum perigo a nível daquilo que a própria tem a saúde pública, pode-se beber também à vontade, eu próprio bebo para terem confiança que a seguir podem também beber, mas se beberem uma cerveja feita com água reciclada, mais facilmente aceitam se vir o espaço verde do bairro a ser regado com água reciclada, uma rua a ser também lavada com água reciclada, e é uma das tentativas que fizemos. Isso é um exemplo incrível. É uma pena ninguém nunca ter ouvido falar nesse exemplo.
Eu felicito, é incrível. É uma ideia incrível. Nós estamos a oferecer agora também cervejas viras e vou ter todo o gosto em oferecer também a cerveja, porque a partir daí, mais facilmente, podemos também acreditar nisso. Um outro exemplo, não sei se posso dar aqui um segundo também exemplo, nós mais do que tratar águas também residuais, o que nós queremos é ter também cada vez mais rios com uma água de uma qualidade também superior, o mar com uma qualidade também superior. E fizemos um projeto com as câmaras municipais e com as escolas de poder estudar quais são o conjunto de espécies de peixes que durante muitos anos houve nos nossos rios e no nosso mar, e outra vez também voltar, conjuntamente com as escolas, repovoar esses mesmos rios com as espécies de peixes que antigamente haviam, que é a maior prova que neste momento conseguimos também tratar bem as águas também residuais e, como tal, não tem qualquer tipo de impacto no meio hídrico, e por isso mesmo é um outro exemplo daquilo que nós tentamos, com uma ligação forte àquilo que são as pessoas, às escolas, também as crianças, foi sempre um bom exemplo. Muitas vezes, grande parte das campanhas... É fácil depois medir o sucesso dessas medidas? É porque que as pessoas vai começando a também criar uma corrente de que as pessoas percebem, por exemplo, que hoje em dia pode haver uma outra água para ser usada para os fins também não potáveis, que há pouco aquilo que eu referi. Nós, mais do que ter aqui um impacto também financeiro, obviamente temos aqui um impacto daquilo que é a mudança de um comportamento, e que depois vai fazendo aqui um caminho, que não é um caminho com resultados de curto prazo, de resultados de médio e de meio longo prazo, que obviamente, a partir do momento que se consiga, o que vamos conseguir, se calhar, é poder poupar água potável para os fins também potáveis, com o ganho global e económico que vamos ter. Esta é uma questão que eu tenho para os três, embora seja aqui baseada num exemplo mais ambiental, mas eu acho que qualquer um dos três pode responder a ela, e gostava de ouvir a opinião dos três. Isto porque há casos de nudges que não tomaram depois o rumo inicialmente planeado. Alguns podem ter consequências não intencionais, por exemplo, e refiro-me aqui a este caso ambiental, com políticas para reduzir a poluição que acabam por aumentar os custos de energia para aqueles que são mais vulneráveis socialmente. Este contra-efeito é pensado quando há o ponto de partida para a aplicação de um nudge? Posso começar aqui por si? Desta vez vou aqui abdicar da máscara. Mas, bom, nós temos esse pensamento sempre presente, tendo em conta também o público com que lidamos, tendo em conta o que são os nossos residentes. Nós, quando aplicamos, e dei há pouco 2 exemplos concretos de aplicação desta metodologia nudge, nós fazemos primeiro um teste, primeiro uma avaliação, e depois então vamos aumentando a escala. Nunca damos um passo maior do que aquele que podemos contar com os resultados, ou seja, avaliamos muito bem, estudamos bem os resultados e aplicamos paulatinamente. Lá está. Há pouco o Hugo referiu ali uma frase que para mim é lapidária. Isto é um percurso. Se queremos alterar mentalidades, é esse o nosso objetivo, utilizar o nudge para o bem, não é? Utilizar o nudge para alterar os comportamentos de forma positiva, temos que fazê-lo de forma lenta, assumamos, não é? De forma lenta, estudando, avaliando com a comunidade académica, avaliando, porque um nudge que resulta, por exemplo, no nosso caso, um nudge que resulta em Marvila, poderá ser um nudge que não resulta no outro lado da cidade na ajuda. E nós temos que ter isto sempre presente. Portanto, somos muito cautelosos, damos baby steps sempre, porque esse efeito existe, está presente e tem que ser, obviamente, contrariado. Mas avançam com garantias de que determinada população não poderá ser prejudicada? Sempre, não é? Sempre. Neste caso, a prejudicada não seria porque nós fazemos pela positiva. Ou seja, poderá não ser tão benéfico nem para nós, como empresa, nem para o público. Reduzir poluição com questões ambientais também é, à partida, algo positivo, que neste caso específico levou ao aumento de custos para essa mesma população, não é? Temos sempre presente essa preocupação. No caso da Santa Casa, já percebemos que há aqui uma postura um bocadinho mais cautelosa, porque trabalha com um público muito específico e é natural que isso assim seja. Ao estarem a pensar avançar para práticas de nudge, presumo que isto esteja muito presente, não é? Dos efeitos menos positivos ou eventuais efeitos contrários ao que se pretende. Obviamente, e de uma forma muito clara, tentar regular esquemas cognitivos de consumo não é exatamente o mesmo que tentar intervir nos sistemas cognitivos de pessoas com vulnerabilidade extrema, que
é uma parte significativa do nosso público e para as respostas que nós temos. Agora, também temos muito bem presente que, em grande parte dos problemas, nós não necessitamos apenas do NEDs. Necessitamos ter uma avaliação mais global da intervenção e realizá-la. Agora, não é por isso que nós temos que dizer que não temos interesse. Temos muito interesse, porque o conjunto das políticas, e aqui também para aquilo que o Diogo nos lança como desafio, o conjunto das políticas tem que ir a este pormenor, ao pormenor do indivíduo. E dentro deste NEDs, o empurrão que muitas das vezes é necessária, pode ser também um empurrão organizacional. E é essa parte que, apesar de termos 522 anos, as organizações hoje falam muito na transição digital. Transição digital não ocorre se não tiver por trás todo um arquétipo de organização novo e daquilo que pretendemos. Há necessidade de nós também nos colocarmos à prova enquanto organização e nas diversas respostas que nós temos. Dar apenas um pequeno exemplo. Dentro daquilo que é a área que está sobre a minha gestão na Misericórdia, eu tenho 142 equipamentos sociais. Esses 142 equipamentos vão desde a primeira infância, das creches, aos jardins de infância, depois temos respostas em idade adulta, para pessoas com diversos tipos de vulnerabilidade. Há o momento em que passamos a ter resposta para aqueles que necessitam de intervenção na capacitação, com a formação profissional em idade adulta, porque se nós não fizermos essa mudança, não tiramos muitas das vezes as pessoas de todo um sistema de proteção social em que sabemos que alguns deles se sentem bem. Aquele exemplo que há pouco o Diogo estava a dar é um exemplo muito interessante. A questão do valor do trabalho e daquilo que é a remuneração, é evidente, num número bastante grande de pessoas, que a remuneração lhes tem um efeito absolutamente positivo e que elas se sentem absolutamente realizadas. Muitas das vezes porque não acreditaram nelas no passado. E a mudança que nós queremos introduzir é fazer com que as pessoas primeiro modifiquem o seu comportamento e sentirem que têm em nós alguém que não se limita a dar o peixe, que ensina muitas das vezes a pescar e que quer ser a instituição que ao lado delas faz obviamente a mudança. Dar uma última nota para ver a dificuldade que nós temos. Se nós olharmos para a cidade de Lisboa, nós temos 3 bolsas de vulnerabilidade há cerca de 70 anos. Corresponde, grosso modo, à área da freguesia de Marvila, uma área em que existe um forte predomínio de habitação pública. Depois, na área de expansão da cidade, na zona de Alta de Lisboa, onde temos alguns dos bairros que hoje, felizmente, estão completamente inseridos dentro da malha urbana, mas que tínhamos situações que eram conhecidas, como a evolução da cidade dos anos 60 das Mosgueiras, das Galinheiras, e depois uma terceira área, que é uma área que está a sofrer de uma virtude ou de um problema novo associado ao turismo, que era a zona histórica da cidade, em que nós mantínhamos questões de vulnerabilidade, em que geração após geração parecia que havia algo que não conseguia concretizar a mudança que as pessoas precisavam. E aquele empurrão, lamentavelmente, nos últimos tempos, se calhar foi proporcionado pelo turismo e pela capacidade que os proprietários, muitas das vezes as próprias pessoas, rentabilizaram o seu património, e o empurrão que elas tiveram foi a procura de melhores condições de vida, mas não de uma forma absolutamente inclusiva, que é aquilo que nós procuramos fazer. Agora, não é pela dificuldade que nós desistimos, é pela dificuldade que nós temos que encontrar a solução, e é nessa solução que nós definimos que não sabemos tudo e estamos sujeitos à crítica e queremos que a crítica nos ajude a melhorar. Mas, ao falarmos de um público já vulnerável, todas estas questões, nomeadamente os efeitos menos positivos que possam surgir, têm que ser naturalmente muito ponderados no vosso caso específico. Hugo, trouxe-nos aqui belíssimos exemplos daquilo que já experienciaram nesta área. Correu sempre tudo bem ou algo já fugiu àquilo que estava dentro das vossas perspectivas? Não, no ponto de vista do impacto, houve coisas que também acabaram por ter até um impacto, às vezes, também superior àquilo que nós estávamos à espera. A Vira, a cerveja com água reciclada, foi um exemplo. Obviamente, nós somos uma empresa com um próprio caráter muito técnico e, por isso mesmo, sempre que nós fazemos esses projetos, temos sempre o hábito de ter uma equipa com pessoas com vários tipos de informações. Nós somos uma empresa com um caráter industrial muito forte, temos cerca de 200 técnicos de operação, e também incluímos esses próprios técnicos de operação em muitos dos projetos que nós fazemos, de forma a ter as várias visões e com isso poder muitas vezes também pensar melhor, e é um pouco sempre aquilo que é o conceito daquilo que eu próprio NEDs, poder ver aquilo que é alento do outro, e é algo que nós tentamos muitas vezes também fazer. Agora temos de controlar, temos aqui um caráter de saúde pública muito forte e temos sempre de controlar tudo aquilo que fazemos, com ensaios também fisicoquímicos, com um controle muito grande, porque obviamente não pode haver nenhuma falha, porque o que é o serviço
que nós temos. É um serviço que tem vários tipos de controle, não só controle técnico com a APA, como também no ponto de vista também financeiro. Somos uma atividade regulada e temos o nosso próprio regulador, ERSAR, que não nos permite também fazer algo que seja completamente também fora da caixa e sem controle financeiro forte. Vamos fazer a volta agora ao contrário para terminarmos. Já que está com a palavra, é a última questão. Por aquilo que eu li para preparar estas conversas, há quem entenda o nudge como uma forma de controlo da liberdade de escolha, de condicionamento por parte do destinatário de determinada população. Há esse risco? Vê isso dessa forma? Eu acho que todos nós, quando fazemos um processo de querer também comunicar alguma coisa, queremos fazer um processo de influência. E ao fazer o processo de influência, temos aqui uma convicção que queremos passar ao outro. E aí, obviamente, nós queremos fazer a influência de uma forma também positiva, mas estamos aqui a poder também condicionar aquilo que é também o comportamento que nós também queremos ter. Isso acaba por estar na gênese aquilo que é um processo de uma campanha que se consiga também criar. Obviamente, eu acho que o conjunto de empresas públicas, é essa que é também a convicção que eu tenho, tem um rumo o mais correto e o mais positivo possível. E como Portanto, tal, não vê como um condicionamento de liberdades? Não, vejo como algo que nós queremos fazer, porque dentro daquilo conjunto de áreas da empresa que pertence e dentro da área que eu também trabalho, também sabemos que tem que ser aqui uma série de alterações de comportamentos, como há pouco que eu também dizia, que faz com que haja aqui um fim último que é melhor, que é conseguir controlar melhor aquilo que são o conjunto de efeitos que as várias também alterações climáticas vão conseguir ter no efeito na vida também todos nós, e aí acho que o fim último é algo que faz com que, de forma controlada, possa fazer com que seja positivo todas as várias campanhas que fazemos. Sérgio Sintra, a sua opinião nesta matéria? Aqui é relativamente simples. Qualquer pequena melhoria é de louvar. E no trabalho que nós temos enquanto Misericórdia é algo que nós temos que incentivar e comemorar também. Porque muitas das vezes estamos num processo de reconstrução. Agora, os nudges por si e só por si não conseguem resolver problemas complexos, estão na origem da própria intervenção. Agora, são determinantes, se me permitem, para nós encontrarmos, se calhar, a forma correta de fazer ver às pessoas que a escola faz a diferença. De fazer ver às pessoas que não têm que proporcionar aos filhos ou aos netos exatamente aquele fado, usando um provérbio que nós temos muitas vezes, que tem que ser a vida que eles tiveram, que tem que ser replicada pelos filhos. Eu percebo as dificuldades que o Pedro tem, porque grande parte da dificuldade que o Pedro tem é um problema de cultura e de mentalidade. E se não for uma organização gerida sabiamente como está hoje, dificilmente é possível de introduzir mudanças. Até porque todas as mudanças que sejam visíveis no trabalho que a Gevalis realiza são mudanças que têm um efeito de duração muito prolongada. Tem o efeito de proporcionar que a próxima geração de moradores das cidades não necessitam e não sintam a mesma necessidade de apoio público que teve a geração anterior. E essa é, eventualmente, a grande alteração que o Pedro está a fazer e que os pequenos símbolos que há pouco estavam a identificar nos elevadores têm uma mudança muito maior, porque não nos podemos esquecer que quem reside no 7º andar não pode ser prisioneiro dos maus comportamentos dos outros. E mais que não seja por causa disto, esta pequena mudança no comportamento tem um efeito que, eventualmente, nem nas medidas que o Diogo muitas das vezes necessita de avaliar, é possível de quantificar o ganho e todo o impulso que isto transforma na vida de uma pessoa. Portanto, mais que não seja, estamos cá para ajudar e estamos cá para experimentar, porque é essa também a função. Pedro, podemos falar no nudge como uma forma de controlo, embora pela positiva? Não, eu rejeito essa... Então. Eu rejeito Ainda essa, bem. Eu rejeito essa leitura e, João, eu tenho as mesmas preocupações sobre o nudge em geral, não é? Porque... Eu vou tentar não entrar em debate com o Diogo, mas a verdade é que essa preocupação, quando se fala do nudge como uma metodologia genérica, adaptável desde o privado, etc., essa preocupação vem para cima da mesa. Está sempre presente. No nosso caso, é aquilo que eu disse há pouco, não é? Nós utilizamos o nudge pela positiva, alterar comportamentos pela positiva, fazer com que esses comportamentos perdurem ao longo do tempo. Eu estou-lhe a falar apenas da leitura, que quem está a tomar contacto pela primeira vez com este conceito pode fazer. Mas nunca num princípio de que estamos a limitar direitos, liberdades e garantias das pessoas. Nunca. Ok? O exemplo é pelo exemplo positivo. É aplicar esta metodologia em
operações concretas que levam a que o comportamento, baby steps, lá está, passo a passo, lentamente leve uma alteração comportamental definitiva nas comunidades, mas sempre pela positiva, nunca pela limitação, seja do que for, muito menos de direitos, liberdades e garantias. Eu, antes de dar a palavra ao Diogo, quero também perguntar se há alguém que queira de alguma forma questionar os presentes. Há uma última oportunidade para o fazerem depois desta intervenção do Diogo. Eu não vejo ninguém para já manifestar-se, mas era para dar essa oportunidade ao pensarem nisso enquanto o Diogo vai fazer esta intervenção. Se calhar estou a correr o risco de monopolizar e há mais pessoas que também queriam intervir, mas esta questão do controle é importante e eu queria só dizer que grande parte dos defensores desta ideia, o que eles afirmam é que nenhum design é neutro, não é? Quando nós vamos a um supermercado, a maneira como os produtos estão expostos vai influenciar sempre as nossas escolhas, não é? Seja ela qual for, vai sempre haver um processo de influência, então nenhum design é neutro. Agora nós podemos escolher o design que é de preferência o que é mais benéfico, quer dizer, podemos utilizar isto também, o dono do supermercado, a cadeia de supermercados pode utilizar estas técnicas para fazer mais lucros ou para vender os produtos com uma margem de lucro maior, não é? Pode ser a utilização, como qualquer tecnologia, pode ser boa ou má, ou servir os interesses de um pequeno grupo de pessoas ou da sociedade em geral. Isso tem que falar sobre todas as utilizações para ficarmos com uma população devidamente esclarecida sobre aquilo que estamos a falar. Não há questões? Não há questões, é porque as vossas intervenções foram altamente esclarecedoras. Agradeço uma vez mais os três o facto de terem estado aqui connosco nesta segunda sessão sobre NUDGE, nesta iniciativa do Expresso da PLMJ, da Gebalis e também da Auchamas. Antes de fecharmos, vamos ouvir também o que a Câmara de Lisboa tem a dizer sobre este tema, através da vereadora com o Pelouro da Habitação, Desenvolvimento Local, Paula Marques, que está aqui connosco. Vereadora, boa tarde. Pode se dirigir para ali. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou pegar numa provocação do João e numa observação do Diogo para dizer que quando eu tomei contacto com este design, e claro que nenhum design é neutro, desde o design que nós usamos no nosso dia-a-dia ao design das coisas que se nos aparecem na nossa vivência, quer como cidadãos, quer como decisores públicos. Mas a primeira vez que eu tomei contacto com este conceito, tive muitas reservas, tive muitas dúvidas. Que são legítimas. Que eu acho que são legítimas. E tanto mais sendo eu alguém que vem de um profundo respeito dos processos de decisão do cidadão e da cidadã, e dos processos de participação e dos processos de um combate muito grande ao paternalismo, seja ele o paternalismo familiar, seja o paternalismo de Estado. E, portanto, quando tomei contacto, confesso que tive, e depois fui ler, fui perceber. E, no fundo, é um bocadinho aquilo que o Pedro Pinto estava a dizer, que o Sérgio Sintra também, e eu só apanhei o restinho da intervenção do Hugo Chambre. Nós estamos, as três pessoas que estavam aqui são decisores públicos e ainda por cima têm uma função agora e todos eles passaram por funções de eleitos locais. E isto tem muito a ver com aquilo que nós estamos a falar, é produção de política pública e qual é a nossa responsabilidade. A minha avó tinha um ditado, uma frase muito interessante, que era: se lhes desse só para o bem. Eu acho que é muito isto, que é como é que nós utilizamos uma tecnologia, era o que o Diogo dizia, todas as tecnologias podem ser utilizadas num processo positivo ou num processo negativo. Vejamos ao longo da história tudo aquilo que aconteceu com a tecnologia. E, portanto, nós temos a possibilidade, como produtores de políticas públicas, de utilizar esta tecnologia, este conceito, este design, se quisermos, num processo de trabalho, não é para, mas é com os nossos concidadãos, neste caso na Gebalis, com os inquilinos e as inquilinas municipais, num processo de alteração a longo prazo e com mudanças estruturais. Eu lembro-me que
primeira ação que nós fizemos e uma conversa que tive com o Pedro Pinto foi como é que nós, para mim a linguagem é uma coisa muito importante, a linguagem não são só símbolos sem conceitos associados. Portanto, como é que nós utilizamos este conceito numa linguagem de relação com os nossos inquilinos? Sem ser de uma forma paternalista, sem ser de uma forma dirigista, eu não tenho que dizer àquela pessoa como é que ela vai comportar-se, mas eu sei que tenho métodos, linguagens que podem contribuir fortemente para que a consciencialização dessas pessoas, eu diria, a nossa consciencialização, pode ser feita através de aquilo que eu chamo a linguagem positiva. Tinha duas hipóteses. Ou fazia uma carta muito desagradável, muito chata, muito burocrática, com uma linguagem, não se aborreçam, jurídica ou juridiquês, como nós costumamos dizer, e até repressiva, se quisermos, na questão do uso dos elevadores, na questão da falta de pagamento da renda, na questão da relação com o vizinho. Tinha duas hipóteses. Ou fazia isso de uma forma clássica, digamos, e muito repressiva, ou encontrava uma metodologia que, através da linguagem, de termos positivos, de caminho construído, conseguisse chegar àquilo que é o nosso objetivo, que é mudanças de comportamento de forma estrutural e melhoria da relação, sobretudo, das entidades públicas com os cidadãos e as cidadãs. E, portanto, eu acho que utilizarmos a tecnologia, seja esta, seja outra, mas estamos a falar desta, utilizarmos esta tecnologia para aquilo que é o nosso propósito de construir uma comunidade, uma cidade positiva e de encontro do bem comum, tendo uma tecnologia desta à nossa disposição, acho que devemos utilizá-la no nosso dia-a-dia. E são pequenas mudanças, é verdade, mas o resultado desta ação, deste exemplo que eu estou a dar que fizemos, o resultado desta ação foi termos recuperado, termos tido mais inquilinos e mais cidadãos a virem ter connosco e a dizer: isto faz-me sentido, se calhar nunca me falaram assim, se calhar eu nunca vi isto assim, e reproduzirem esta mensagem. E, portanto, usar esta tecnologia, este empurrão, este input positivo, não de uma forma paternalista, mas de uma forma de construção coletiva e positiva, acho que é uma mais-valia para aquilo que é uma construção democrática e de resultados, acima de tudo, de resultados concretos. E sempre salvaguardando que nenhuma tecnologia e nenhuma ação pode pôr em causa liberdades, direitos e garantias do cidadão. Sra. Vereadora, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença e por este testemunho e mensagem política que aqui fica também a este nível. Para além da Sra. Vereadora, eu quero agradecer a todos os que estão aqui, os que estiveram aqui e os que estão do outro lado, que nos acompanharam ao longo da última hora e meia na página de Facebook do Expresso, e que ficámos todos já aqui com algumas pistas sobre este conceito, que ainda não é do conhecimento de todos, mas que aparentemente pode ter aqui uma aplicação muito positiva no que diz respeito a políticas públicas. Chamo também a vossa atenção para a próxima edição em papel do Expresso, onde este vai ser um assunto em destaque. Voltamos amanhã à mesma hora para a conferência final deste ciclo. Vamos falar sobre NUTS e o setor financeiro. Boa tarde.